21 de março de 2025, sexta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Sextou! Que alegria nos encontrarmos nesta manhã dessa sexta-feira, iniciarmos o nosso fim de semana ouvindo a palavra de Deus, nos consagrando à proteção de Deus nosso Senhor. Sintam-se todos bem acolhidos. Não esqueçam de curtir este material virtual, esta reflexão, e também de enviar para os amigos. É um modo também de nós evangelizarmos, não é verdade? Queridos, nós vamos meditar a primeira leitura que a liturgia de hoje nos propõe, que é a leitura do livro do Gênesis, capítulo 37, versículos do 3 ao 4, do 12 ao 13a, do 17b ao 28. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: não lhes tiremos a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto bastante comprido hoje a igreja nos traz, mas um texto muito conhecido, muito rico, né? Texto riquíssimo para nossa reflexão. Nós vemos aqui a figura de José do Egito, assim chamado, né? E dos seus irmãos, os filhos de Israel. É importante nós sempre lembrarmos, ou se você não sabia, que passe a colocar na sua mente, que Israel é a mesma pessoa que Jacó. Jacó e Israel é o mesmo homem, tá? Abraão, Isaac, Jacó. Jacó é o mesmo homem que Israel, né? Então, Jacó ou Israel tinha os seus filhos,
E dentre eles o mais caçula, vamos dizer assim, né? Daí que vem aquela fama, né? O caçulinha é sempre o mais mimado, né? Eu não concordo muito não, porque eu sou o caçula e não sei não, né? Há de se repensar nessa ideia. Minha mãe deve estar escutando e deve estar rindo, né? Então, José do Egito era o mais novo, portanto era o filho que Israel teve na sua velhice, e geralmente com o mais novo, o pai e a mãe têm mais cuidado. Por quê? Não porque o próprio texto aqui diz que Israel o amava mais, né? Mas na verdade é porque, como é o mais novo, precisa de mais atenção, precisa ainda aprender muita coisa que os mais velhos já aprenderam. Por isso que exige um pouco mais de cuidado, né? E isso despertou nos irmãos o pecado da inveja, né? O pecado da inveja, né? E a igreja nos coloca esse texto, né, bem na nossa caminhada quaresmal, para nós também refletirmos um pouquinho sobre a nossa caminhada nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento com o que nós temos, com os bens, com o dinheiro, até mesmo com os nossos afetos, tá? Eu sempre digo nas minhas homilias, quando a temática é o pecado da inveja, é um pecado muito pouco confessado e um pecado muito perigoso. Como é difícil nós confessarmos. Por quê? Primeiro que nós, às vezes, não entra na nossa consciência a gravidade desse pecado, o pecado da inveja. E eu sempre digo nas minhas homilias, né? Olha, minha gente, a soberba é o pecado mais perigoso. Só que a soberba, ela está de mãos dadas com o pecado da inveja. A inveja e a soberba foram os pecados que derrubaram, que destronaram os anjos que decaíram. Então não é um pecado qualquer, né? É um pecado forte. Se derrubou Lúcifer dos céus e ele foi derrubado para os infernos, Lúcifer, que era o anjo mais poderoso, a criatura mais poderosa que Deus fez, se foi derrubado por esse pecado, olha só como é perigoso esse pecado. Imagine eu e você que somos tão frágeis, insignificantes diante do poderio e da grandeza dos anjos. Não é verdade? Então, tempo da quaresma é tempo de olharmos para nós mesmos, e verificarmos se de fato esse pecado não está embranhado e disfarçado em nossas almas, né? Então é para cada um olhar. Às vezes tem alguns sintomas que nós podemos detectar este pecado. Quando nós ficamos olhando muitas coisas, os bens dos outros, né? Quando nós ficamos olhando muito a família dos outros. Tem gente que não ama a própria família e fica invejando a família dos outros, né? Olha como o marido da minha vizinha é melhor do que o meu marido. Olha como a esposa do meu vizinho é melhor do que a minha esposa. Olha como o corpo do outro é melhor do que o meu. Olha como o outro tem mais dinheiro do que eu. Tem pessoas que chegam a dizer assim: eu tenho ido na igreja, eu rezo tanto, minha vida tem sido tão difícil, minha vida financeira. Meus vizinhos que não querem saber de igreja, de Deus, têm a vida tão próspera. Então, são esses tipos de comentários que vão apontando, que vão, na verdade, diagnosticando em nós o pecado da inveja, né? O pecado da inveja, quando também a falta de gratidão também nos mostra esse pecado, né? Quando na nossa vida nada está bom, só na vida dos outros, né? Nós nos tornamos incapazes de perceber o quanto Deus é generoso conosco. Olha procure olhar melhor para você mesmo e você vai encontrar muitos motivos pelos quais você deve agradecer a Deus, né? Não quer dizer que na vida não haja dificuldades, né? Não quer dizer que na vida não haja dificuldades, não haja desafios, não haja coisas ainda a ser conquistadas e superadas. Não é isso. Mas olha para a vida e perceba, né, quanto Deus é generoso. Eu sempre digo assim, né? Quando a gente começa a reclamar muito da vida, por detrás da murmuração tem o pecado da inveja. Porque no fundo a gente está olhando certamente, indiretamente ou diretamente, a vida de outro e achando que a nossa está ruim, porque não tem outro sentido reclamar, entendeu? Então, para a gente refletir um pouquinho sobre essas questões,
e fazer um exame de consciência mesmo nesse tempo da quaresma. Eu sei que você que é católico vai se confessar nesse tempo da quaresma, porque é preceito da igreja. Então, não esqueça este pecado, que é um pecado muito sutil, às vezes imperceptível, mas às vezes ele está lá na nossa alma, nos destruindo interiormente. E peçamos para Deus, para poder vencê-lo, a virtude, né, do louvor, da gratidão, né, da bendição, né, da bênção. Então, nós vemos no testemunho desse texto bíblico, né, que os irmãos de José do Egito ficaram com inveja, queriam matá-lo, só porque o pai tinha um carinho especial por ele, um olhar especial por ele. Outra coisa que também acabou por causando inveja nos irmãos de José, você pode ver como que José acaba denominando-o, né? Já vem o sonhador, né? Olha só, José certamente era uma pessoa alegre, feliz, e isso incomodava os seus irmãos, porque no coração dos seus irmãos morava a inveja, morava o mau humor, morava a ingratidão do que eles tinham, do que eles eram, né? Também é um bom sintoma para nós avaliarmos em nós quantas vezes a alegria das pessoas não causam tristeza em nós. É inveja isso aí. É inveja. Parece que não é, mas é, né? Se eu me incomodo com o outro que é feliz, que sorri, que é alegre, é porque no fundo, interiormente, eu desejo ser como ele e não consigo. Ou não me esforço para ser, né? Tem gente que se incomoda com o outro até pela presença do outro. Também por detrás disso tem inveja, né? Sabe quando alguém chega assim e tem alguma coisa na pessoa que te irrita e você não sabe? E você já começa a ficar incomodado. Ai meu Deus, estava tão bom sem a pessoa. Pode avaliar, mas seja honesto na sua avaliação, na sua análise. Você tem por detrás e de maneira muito velada o pecado da inveja dessa pessoa. Nós precisamos, meus queridos, rasgar os nossos corações nesse tempo da quaresma com total sinceridade diante de Deus e vencermos um pouco aquilo que está em nós, né? Esses dias falava com uma pessoa, né? Olha, vou ser bem sincero com vocês. Esse negócio de não aceitar conviver com algumas pessoas, porque não gosto da pessoa, é direito meu e não sei o quê. Por detrás tem algum pecado, não estou dizendo que é inveja. Sabe por quê? Porque Deus, ele pede a unidade e ele não diz a quem, né? Seja uno, com tal tipo de gente, com tal situação, com tal. Não. Viva a comunhão, viva a unidade. É mandamento de Deus. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele pede, Senhor, que eles sejam, Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Jesus não coloca cláusulas, que eles sejam um, né? Se for de tal jeito ou de tal jeito, se for assim ou assado. Não, que sejam um e pronto. E nós somos muito seletivos, nós somos muito discriminadores, nós somos muito preconceituosos, né? Os irmãos de José tinham essas implicâncias com o seu irmão. Isso acontece no nosso meio. Quem disse que o outro tem que ser como nós somos? Se José era uma pessoa feliz, um sonhador, como se chama os irmãos, louvado seja Deus, é o jeito dele. Se eu enxergo que é algo bom, que eu me esforço para ser como ele. Se para mim é algo desprezível, acho que não é legal ser assim. O problema é meu, o outro ele vai ser do jeito que o outro quiser. O que me cabe é que eu tenho que viver a comunhão. Se Deus me entrega algumas pessoas ao meu convívio, é porque eu preciso aprender a conviver com o diferente. Porque todo mundo tem que se pensar como eu, tem que ser como eu, todo mundo tem que caminhar na mesma vibe, todo mundo tem que fazer o que eu quero. Eu também não sou o que todo mundo quer. E ainda assim, todos os cristãos são chamados a viver a comunhão. Consegue perceber, né? O fato de causar inveja nos irmãos, e não só a inveja, como, vamos dizer assim, a inflexibilidade, né? É o fato do pai tratá-lo melhor
e de o pai mostrar um pouco mais de carinho, mas também é o fato do temperamento dele, do jeito de ser. Ele é um sonhador, louvado seja Deus. Se eu não sou, é bom ser sonhador? Eu não acho que é bom, então continua não sendo, deixa o outro quieto. Mas é seu irmão, você precisa conviver, precisa. Aprenda a conviver. É muito mais fácil, meus queridos. Para mim a palavra é categórica, eu respeito quem pensa diferente, mas não vai me dizer que a exclusão, a divisão, o apartar-se é vontade de Deus e está tudo certo. Eu sou padre. Se falar para mim que isso está certo, eu vou falar que eu não concordo. E não estou dizendo que eu também não gosto de algumas pessoas. Eu tenho gente que enche o saco, a gente sabe disso. Tem gente que a gente quer ficar longe, a gente sabe disso. Mas a gente tem que ser honesto diante da palavra de Deus. Deus nos chama a comunhão com todos. Se você não faz isso porque lhe causa uma certa agradabilidade, um certo prazer, faça isso porque você é cristão. Aprenda a crescer a partir da diferença, a partir do que o outro é. Meus queridos, o outro, por mais insuportável, por mais, vamos dizer assim, ascoroso que seja, o outro sempre tem algo a acrescentar em mim. Eu tenho que pensar desse jeito. Eu preciso pensar desse jeito. Palavra forte hoje, né? Palavra forte. Eu respeito quem pensa diferente, mas como padre, não adianta tentar mostrar. E tem gente que fica tentando convencer que tá certo agir do jeito diferente, mas não. Olha, em nenhum texto bíblico nós vemos fundamentado esse tipo de gesto discriminatório ou excludente. Meus queridos, o que os irmãos de José querem fazer? Eles querem excluir aquilo que incomoda. E o texto bíblico veementemente explicita que isso não é de Deus. Pronto, é categórica a coisa. Se eu quero ser desse jeito e agir desse jeito, eu tenho que falar assim, eu quero ir contra a vontade de Deus. Aí é muito mais honesto. Eu quero viver contra a vontade de Deus. Eu quero ser seletivo, eu quero ser excludente, eu quero ser preconceituoso, eu quero ser assim. Aí é problema seu. Porque daí vai ficar na catraca, presa na catraca do céu, até não abraçar todas as pessoas que Deus colocou no seu caminho e você renunciou. Vai ficar no purgatório. Vai ficar. É palavra de Deus. E a coisa é séria, minha gente. Sabe? Às vezes nós queremos fazer da palavra de Deus, eu sempre falo isso, um supermercado. Eu só quero ouvir palavra bonita, eu só quero ouvir palavra que me dá consolo, né? Eu só quero ouvir palavras que me animam, eu só quero ouvir palavras que me coloca para cima. E hoje é uma palavra que denuncia, uma palavra que cutuca. Mas é palavra de Deus, assim. Ou eu sou integralmente de Deus e eu penso o que Deus quer que eu pense, ou eu renuncio a Deus de maneira integral. A palavra de Deus é essa, meus queridos. Nós não podemos ser excludentes. Nós não podemos. É fácil demais eu viver e conviver somente com quem me agrada. É muito fácil, né? Mas agora eu conviver, tratar bem, amar aquele que me é custoso conviver, é aí que está o verdadeiro mérito de ser cristão, de viver a santidade. Aí que está o sintoma da santidade. Ser santo não é tratar bem quem me trata bem. Não é tratar bem quem tem algo a me oferecer. Eu trato bem essa pessoa porque ela tem algo a me oferecer. Ela tem tal profissão, tem tal situação. Então, se eu precisar dela, eu tenho algo a quem recorrer. Então, ela tem algo a me oferecer. Agora, trata bem, conviva quem não tem nada para te oferecer. Isso é meritório. Isso te merece a santidade, te merece o céu. Reflitamos sobre isso. Desejo a vocês um bom fim de semana, cheio de Deus, com amor e abraços a todos que Deus coloca na nossa vida. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.